Paz e graça, aqui é o pastor Linaldo Júnior. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e te livre de todo mal. Desejo deixar uma palavra de encorajamento para a tua vida, que tem como base Salmo 27, que inicia dizendo o seguinte: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Tem traduções que falam da seguinte forma: de quem terei medo? O que temerei? Irmãos, esse salmo de Davi é um salmo do qual não sabemos muito sobre o contexto que levou Davi a escrevê-lo, a declarar esta oração, o momento que ele fez esta oração. Mas este salmo, independente disso, é aplicável para qualquer situação da vida e do viver. Inclusive nesses dias onde a questão do receio, do medo, deste temor negativo tem tomado conta dos corações, tomado conta até da psique de muitas pessoas. A palavra receio aqui, medo, em algumas traduções, tem a ideia do seguinte: é a coisa de alguém que indevidamente fica tão preocupado em relação ao amanhã que passa a ter preocupações medrosas quanto ao futuro, quanto ao amanhã. É quando o medo toma conta do indivíduo a ponto de tal ser submergido por uma angústia medrosa. E Davi vai declarar algo interessante nesse salmo, e eu convido você depois a fazer a leitura deste salmo por completo. Davi vai demonstrar confiança em Deus. Ele vai entender e demonstrar esse entendimento. Ele vai aceitar e demonstrar o que ele aceita, que somente o Senhor é luz salvadora. É a ideia de Deus como aquele que dissipa as trevas. E se o Senhor, o que manda em tudo, o Deus soberano, aquele que é o Senhor, o que está no controle de todas as coisas, tem o domínio de todas as coisas, essa é a ideia da palavra Senhor aqui. Se Ele é a nossa salvação, se Ele é aquele que está agindo para cuidar da minha e da sua vida, não há mais o que temer se cremos nisso. Não é que não tenhamos momentos de temores, mas o medo, esses temores ruins, estes receios, não irão ganhar força maléfica, uma força além do comum, se nós aceitarmos pela fé que Deus cuida das nossas vidas. Então, de quem teremos medo? Do que estaremos receosos? A quem vamos temer se sabemos
que é Deus que está no controle de todas as coisas. É por isso que ele vai dizer, por exemplo, no versículo 3, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Confiança em quê? No cuidado de Deus. Ou seja, não importando quais sejam as circunstâncias, eu quero convidar você a confiar no cuidado de Deus, desse Deus soberano, deste Deus que diz através de Davi, no encerramento desse salmo: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Eu quero dizer que nesses dias difíceis, muitos são os receios, os medos, os inimigos que se levantam. Mas entregue-se em confiança a Deus. Ele está no controle da tua vida. Não cremos em um Deus deísta, ou seja, que criou o mundo, mas não se envolve com o mundo, com as suas criaturas, com a sua criação, que não intervém na vida e no viver. Cremos em um Deus teísta, no que se chama de teísmo. Ou seja, um Deus que age na vida, que intervém nas circunstâncias, que se preocupa com o ser humano. A ansiedade em exagero é provocada, por vezes, pelo medo que toma conta em demasia de um coração. E mais ainda, existe até aquela chamada ansiedade neurótica, que Freud falava, que é quando a pessoa fica tão assim preocupada com o amanhã que antecipa os problemas, os temores, somatiza medos ao ponto de a pessoa trazer para o hoje questões que inexistem, até questões que não serão resolvidas no momento, e a pessoa fica sempre antecipando coisas que são indevidas. Não faça isso. Não é fácil enfrentar as lutas e as adversidades da vida e do viver. Mas uma coisa você tem que fazer, que Davi vai indicar neste Salmo 27, no versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Esteja em Deus. Esteja no Senhor, e Ele vai fortalecer a sua vida. E que Deus te abençoe, te livre do mal, te proteja contra todo o mal e te faça vencedor, em nome de Jesus. Amém.